Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de matemática. A gente vai aprender um conteúdo novo, que é divisão, tá? Já adianto que hoje aqui no prédio as crianças estão muito animadas, porque eu acho que é sexta-feira. E assim, eu acho que é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então se alguém gritar, vai ficar gritado e a gente vai seguir o plano, ok? Vamos lá. Então, hoje a gente vai trabalhar as páginas 107 até a página 119, já deixei ali anotado, anota no caderno, tá? Eu vou fazer da seguinte forma: primeiro eu vou explicar para que vocês possam entender o mecanismo da divisão, não é difícil, a gente vai começar igual o videogame, sabe? Para eu chegar na fase 5 do videogame, eu preciso passar pela fase 1, 2, 3 e 4, não é isso? Para chegar lá no segundo andar da nossa sala, a gente precisa subir os degraus da escola. Não tem como dar um salto só e chegar lá no segundo andar, certo? Então, a gente vai bem devagarzinho, etapa por etapa, até vocês entenderem. A gente vai treinando. Infelizmente, eu não tenho a resposta de vocês, né? Mas eu vou fazer aos pouquinhos, do jeito que eu sempre faço e eu vejo que dá certo, tá bom? Primeiramente, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que para a gente fazer a conta de divisão, a gente precisa saber a tabuada. Aí você vai pensar, tia Cris, mas tabuada não é só para multiplicação? Não, a gente vai usar tabuada em muitas outras situações durante a nossa vida, tá? E na divisão a gente precisa saber tabuada, tá? Então vamos lá. Por que é legal a gente saber as contas de divisão, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com 5, 6, 7, 8, 9 canetinhas, tá bom? Vou começar sempre por número baixinho. Vocês vão até falar assim, nossa tia, mas é muito fácil. Sim, porque se vocês entenderem pelo mais fácil, vai entender o mais difícil, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho 9 canetinhas e eu quero dividir essas 9 canetinhas para 3 alunos, tá bom? Então não tá contando comigo, só tô dividindo para 3, tá bom? Então vamos lá, vou dividir, tá? Um para você, deixa eu botar aqui que vocês conseguem ver. Um para você, um para aqui, um para cá e um para aqui, certo? Tenho 9, ainda tem canetinha na minha mão. Um para você, um para você, um para você. Um para você, um para você, um para você. Pronto, acabei, já sei que cada um vai ficar com 3. Quando é um número pequeno, é tranquilo, tem como eu fazer assim. Mas e se fosse um número grande? Ia ser difícil. Então é por isso que a gente tem que aprender a conta de divisão, tá? Então vamos lá, se eu tivesse 9 canetinhas, eu tenho 9 canetinhas e eu dividi para 3 crianças. Cada criança ficou com quantas canetinhas? Daí vocês estão vendo, né? Eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então cada criança ficou com 3 canetinhas, certo? Vamos ver como é que a gente faria isso na conta de divisão? Então vamos lá. Então eu tinha 9 canetinhas, certo? Eu dividia para 3 alunos, tá? Então, o que eu tenho que saber? Ué, mas onde é que entra a multiplicação aí, tia Cris? Então, vamos lá. Na tabuada de 3, 3 vezes quanto vai ser igual a 9? Vamos pensar? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. É o 3 aqui? É o 0 aqui? Não. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E então, 3... Ai, que ótimo. 3 vezes 3 é igual a 9. Menos 9 igual a 0. Ok? Aqui a gente vai sempre ensinar pelo método, eu vou sempre ensinar, a tia Lu vai sempre ensinar pelo método longo, que é quando a gente descobre o resultado e subtrai aqui, tá? A gente vai fazer mais vezes, calma que vai dar tudo certo, tá? Você pode já estar pensando assim, tia Cris, não entendi nada. Eu vou explicar de novo, tá? Então, a gente sempre vai fazer assim, diminuindo do resultado daqui da multiplicação, tá bom? Tia Cris, mas é divisão? Sim, é divisão, mas a gente precisa saber a tabuada, tá bom? E aqui eu tive 3, que é a resposta, ó, 9 dividido para 3, aqui é a quantidade de canetinhas, aqui é a quantidade de crianças que eu dividi, e aqui é a resposta, 3. Não foi 3 mesmo que a gente descobriu aqui? Tá? A divisão, assim como
a adição, a subtração e a multiplicação, ela tem termos, tá? Então, nós temos aqui os termos da divisão. Então, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente, que é a resposta, e o resto. Eu dividi essas 9 canetinhas, né? Deixa eu colocar aqui. Gente, se cair, a gente abstrai e segue, tá? Porque limpou aqui e tá caindo. Mas vou deixar ali, tá bom? E não se preocupe em copiar ou porque tá longe, porque a gente tem no livro, tá? Então, vamos lá. O que é importante, né? A gente saber a tabuada para poder fazer esses cálculos, tá? E armar certinho, e a gente vai fazer sempre pelo método longo, como eu estava falando. O que acontece muitas vezes, já vou fazer novamente essa conta, tá? O que acontece muitas vezes é que assim, eu sei que muitos pais assistem esses vídeos junto com as crianças, e há um tempo atrás, da mesma forma que eu aprendi, muitas pessoas aprenderam a divisão pelo método curto, né? E aí acabam ensinando para o filho em casa. A gente explicava na escola, né, quando estava com aula presencial, e aí chegava em casa, quando a criança às vezes tinha um pouquinho de dificuldade, a família, ou mesmo que tivesse entendido, a família ia e explicava daquela forma curta. Tá errado? Pessoal, não tá errado. Só que a gente acaba tendo uma visão a longo prazo. E quando eles começarem a aprender com números maiores, tanto no dividendo quanto no divisor, né? Tanto aqui no dividendo quanto no divisor, quando forem números maiores, fica muito mais fácil fazer por esse método longo, tá? Do que direto. Então, a gente ensina dessa forma para facilitar a vida das crianças na compreensão e na hora da execução da conta de divisão, tá bom? Então, vamos fazer um outro exemplo, bem simples. Já que você faz um exemplo tão bobo na hora de fazer a conta, é muito fácil. Porque assim, cada um aprende de uma forma diferente. Se vocês entenderem como tem que ser feito, eu já vou ficar muito feliz. Então, o importante é que vocês entendam como faz. Depois a gente vai aumentando aí, subindo as fases do videogame, do jogo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a Júlia tem 6 bonecas e ela quer dividir essas 6 bonecas para 2 amigas, tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, olhar, dar na minha cabecinha a tabuada de 2 e aí pensar da seguinte forma: 2 vezes quanto vai ser igual a 6, né? 2 vezes 1, 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Acho que eu achei a resposta. Então, vamos lá? 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, cada criança, que a Júlia vai dividir as bonecas, vai ficar com 3 bonecas. Vamos fazer o seguinte? Anota num papel, e aí vocês vão fazer aquele esquema de dar o pause, né? Porque não tem como eu esperar vocês fazerem, e a gente faz a correção. Eu vou passar 3 contas bem simples, tá bom? Então, vamos lá. Eu vó colocar aqui 8 dividido por 2, para vocês fazerem, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver uma outra pequenininha também. 3, 6 de novo, mas só que agora dividido por 3, tá bom? Copiem no caderno. Vou colocar também, agora vai ter 2 algarismos aqui, ó. Esse aqui a gente já vai para uma fase mais difícil, tá? A gente vai fazer esse aqui. Vamos fazer esse aqui em cima agora, tá bom? Vou armar aqui, mas eu só quero que vocês façam lá de cima. 8 dividido por 2 e 6 dividido por 3. Cada um faz no seu caderno, tá bom? Faz aí agora, dá o pause, que a gente já vai corrigir. Vamos lá. Tentem fazer. Tentem fazer só essa de cima, tá bom, pessoal? Faz só a de cima. Dá o pause, faz a de cima e a gente vai corrigir. Tá? Vamos corrigir? Então, vamos lá. Eu preciso confiar em vocês, que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Porque aí vocês vão aprendendo, tá? Infelizmente, não tem como a gente estar junto e eu ver onde vocês estão errando. Mas se tiver qualquer dúvida na execução, pode mandar lá pro e-mail, tá? É mais fácil vocês mandarem sempre pro e-mail. No YouTube é muito difícil escrever muita coisa lá para explicar no canal.
Então, vocês mandam sempre as dúvidas pro e-mail. Então, vamos lá. 8 dividido por 2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar lá na tabuada de 2, tá bom? Pensa lá na tabuada de 2. Qual é o número vezes 2 que vai dar 8? Então, vamos lá. 2 vezes 1, só que isso tem que estar na cabeça, tá? Eu tô fazendo esse processo para vocês entenderem, mas isso já tem que estar na cabeça. Eu sei que 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, né? Então, vamos lá. Então, é 4. Vamos conferir aqui. 2 vezes 4, 8. Eu sempre vou fazer a subtração, tá? Aqui vai ser sempre subtração, aqui vai ser sempre diminuindo, tá bom? 8 menos 8, nada. Então, ó, se eu dividir 8 objetos, 8 frutas, 8 lápis, 8 balas entre duas crianças, vai dar 4, tá bom? Então, vamos lá. Agora o 6. 3 vezes quanto é igual a 6? 3 vezes 2. Isso aí já tem que estar na minha cabeça. Tô fazendo com números bem pequenininhos. Isso aí tá bem fácil, hein? Tá? 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Tá? Agora preste atenção. Aqui embaixo. Primeira coisa, que tem que estar na minha cabeça. Eu sempre vou olhar por primeiro número, tá? Eu não vou olhar aqui 10. Vou olhar aqui primeiro número, 1. Tá? Primeiro algarismo aqui. O número 1, ele é igual ou maior que 2? Não. O número 1 é menor que 2. Então, como o número 1 é menor que 2, eu não posso dividir o número 1 sozinho por 2, certo? Eu não posso pegar essa canetinha e dividir para duas pessoas. Eu posso emprestar, tia, sim, pode emprestar, mas não tem como, se eu for para casa, eu não vou ter como deixar com a minha colega. Então, não tem como dividir um número menor que esteja aqui que o meu divisor. Então, eu vou ter que ver o 10. Então, eu faço esse tracinho, tá? Toda vez que eu vou dividir, é porque só tinha um algarismo, eu não tenho necessidade de botar esse tracinho. Esse tracinho é para dizer que é um número que eu estou dividindo naquele momento, tá bom? Então, o número 1 eu não posso dividir por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o número 10. 2 vezes quanto é igual a 10? Né? Aí já venho lá na minha tabuada na cabeça, mentalmente, tá? E eu vou lá. 2 vezes 5 é igual a 10. Vou fazer a minha subtração. Aqui, eu vou fazer minha subtração, a minha conta de menos, igual eu faço qualquer outra, tá? Então, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Resto 0, não sobrou nada. Tá bom? Vamos tentar aqui do lado? Vamos tentar do lado sozinhos? Dá um pause e tenta fazer o 15 dividido por 5. Vamos lá? Vamos fazer a correção? Então, vamos lá. O 1, olha o número 1 primeiro. Ele é igual ou maior que 5? Não, o 1 é menor. Então, eu não posso dividir 1 para 5 pessoas. Eu posso dividir um objeto para 5 pessoas? Eu não posso. Então, eu vou ter que ver o número 15, certo? Então, eu vou abaixar o número 15, tá bom? Então, vamos lá. 15. 5 vezes quanto é igual a 15? A tabuada tem que estar na nossa cabeça, tá bom? A tabuada, ela precisa, tá? Eu preciso saber a tabuada, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, é igual a 0. Tá bom? Então, se eu fosse perguntar, nessa conta aqui, qual é o meu dividendo? Olha lá nos termos, é o 15. Qual é o divisor? É o 5. Qual é o quociente? É o 3. E qual é o resto? 0. Tá?
Aqui, qual é o dividendo? 6. O divisor, 3. O quociente, 2. O resto, 0, tá? Vocês repararam que em todos esses cálculos eu tive o resto 0? Ou seja, se eu tivesse essas quantidades que eu coloquei no dividendo do lado de cá para dividir com essa quantidade que está aqui no divisor, não sobraria nada. Então, presta atenção. Toda vez que eu tiver uma conta de divisão que o resultado do resto for igual a 0, eu tenho uma divisão exata. Vou perguntar de novo, vocês vão falar comigo, tá bom? Toda vez que eu tiver uma divisão onde o resto da minha conta for igual a 0, eu tenho uma divisão exata. Isso aí, tá bom? Então, essa foi a fase 1. Foi difícil? Vocês conseguiram? Vamos lá? Vamos fazer o seguinte? Vamos para a fase 2, tá bom? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, antes de ir para a fase 2, eu vou passar três contas aqui para vocês, tá bom? E a gente vai corrigir. Então, copiem no caderno, tá? É só colocar assim, efetue, ou colocar videoaula do dia 9/6, treino da videoaula do dia 9/6, faz no caderno, tá bom? Vamos treinar? Vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui, ó, letra A. Deixa eu pensar aqui, ó, 4 dividido por 2. Ai, tia, é muito fácil, não tem problema. Se vocês aprenderem a fazer isso, entendeu fazer isso aqui, que é o mais fácil, depois o mais difícil, vai sendo tranquilo, porque vocês estão indo devagarzinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Tenta fazer letra B, C e D. Vamos lá. Todo mundo tá enxergando? Acho que tá, né? Olhando por aqui dá pra enxergar direitinho. Copiem, façam. Fizeram? Gente, sempre dá o pause para poder fazer a correção comigo, tá bom? É o ideal, tá? É legal porque se vocês conseguiram, vocês vão se sentir fortes para ir para a próxima fase. Se vocês não conseguiram, vocês vão prestar atenção na explicação, tá? Aí apaga o que vocês fizeram de errado, entendeu? E aí vocês tentem fazer de novo. Tia, mas aí você deu a resposta, mas tenta fazer sem ver a tia Cris, sem ver a resposta da tia Cris, entendeu? Vou repetir. Errou a conta. Você vai prestar atenção agora na minha explicação e você viu que você errou. Você vai fazer o seguinte, você vai apagar, tá? Deixa o vídeo pausado e tenta fazer de novo, com base no que a tia Cris explicou. Tá combinado? Se você acertou, show, parabéns, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas caso você tenha errado, o que você vai fazer? Você vai pausar o meu vídeo, você vai apagar a sua conta, tá? Apaga bastante para não ficar o que você fez no fundo do caderno e você vai fazer de novo, combinado? Então, vamos lá. 4 dividido por 2. Posso fazer esse tracinho que eu estou indicando que eu estou fazendo esse aqui. Por que é importante a gente fazer esse tracinho indicando que eu estou dividindo esse número aqui? Porque depois a gente vai trabalhar com mais números aqui. E a gente precisa desse tracinho para ter organização, saber onde é que eu estou trabalhando, tá bom? Então, agora parece que é bobagem, mas depois a gente vai aumentando a fase aí do nosso jogo e a gente vai precisar saber. Então, vamos lá. 2 vezes quanto é igual a 4? 2 vezes 2 é igual a 4. Para 4, nada, uma conta exata, resto 0. Se você acertou, parabéns. Se você errou, você vai apagar, esperar eu explicar tudo e aí tentar fazer de novo, ok? Vamos lá. Olha, aqui eu tenho 2 algarismos. Eu vou olhar primeiro o primeiro. O 1, ele é igual ou maior que 2, que o divisor? Não, ele é menor, então eu preciso abaixar ao 18, tá bom? 2 vezes quanto vai ser igual a 18? 2 vezes 9
é igual a 18. 18 menos 18, 0. Ou seja, eu tenho uma conta exata, ok? Vamos lá? 5 dividido por 5 é fácil, né? 5 vezes 1 é igual a 5. Para 5 nada, eu também tenho uma conta exata, ok? 30 dividido por 6. O 3, ele é igual ou maior que 6? Não, ele é menor, então eu preciso abaixar o 30, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes quanto vai ser igual a 30? 6 vezes 5 é igual a 30. Olha a importância de ter a tabuada na ponta da língua. Porque se eu sei a tabuada, já vai direto, porque a tabuada já está lá na minha cabecinha gravada, tá? Enquanto não tiver a tabuada gravada na cabecinha, vocês podem ter aquele quadrinho e olhar, tá? Mas a gente vai ter que estudar essa tabuada, porque a gente já está no meio do ano. Quando a gente vê, se Deus quiser, em agosto, né? Se Deus quiser, a hora que resolver isso aí, a gente tá junto de novo. E quando a gente piscar o ano, a gente tá chegando lá no 4º ano. Então, para chegar no 4º ano, tem que saber a tabuada na ponta da língua, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é 0. Então, todas essas contas são contas exatas. Por que eu sei que essa conta é exata, pessoal? Já falei. Essa conta é exata porque o resto é igual a 0. Ok? Vamos lá, passamos para a próxima fase. Meu quadro tá ficando sujo, hein? Vamos lá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, mas com um número que o resultado vai ser diferente de 0. O resto vai ser diferente de 0. Preste atenção. 9 dividido por 2. Deixa eu ver um outro. 8 dividido por 5. Deixa eu ver outro. 15 dividido por 4. E deixa eu ver um outro. 32 dividido por 6. Que a gente fez ainda agora, vocês vão lembrar. Tentem fazer e preste atenção no resto dessas divisões. Vamos lá? Tenta fazer, dá um pause, arme essas contas no seu caderno e tentem fazer. Vamos lá? Muito bem. Mesmo esquema, tá? Aí eu vou fazer a correção. Quem acertou, show de bola. E eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Assim eu espero, vai dar tudo certo, tá? Se vocês não estiverem entendendo, apaga e refaz. E quem apagou e refez da outra vez e conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, vamos continuar prestando atenção, ok? Porque eu tô indo bem devagar, bem passo a passo. E provavelmente, eu já tô vendo o tempo aqui, a gente vai ter que fazer a parte do livro de exercícios num próximo vídeo. Então, hoje a gente vai ter 2 vídeos, ok? Vamos lá? 9 dividido por 2. Bem, tia Cris, socorro. Não tem um 9 lá na tabuada de 2. Não tem problema. Se você também não conseguiu, ou se você teve essa dúvida, preste atenção agora que sua dúvida vai acabar, tá bom? Qual é o número mais próximo de 9 que eu consigo dividir por 2? 9 vezes 4 é igual a 8, certo? 9 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8, certo? E o 8 é menor que 9, beleza. Se eu for botar 2 vezes 5, vai ser igual a 10. 10 é maior que 9. Eu não tenho como diminuir, tirar 9 de 10, tá? Vamos imaginar que alguém fez assim, sei lá, colocou aqui 5. 5 vezes 2, 10. Para 9, eu posso tirar 9 de 10? Eu posso subtrair um número menor aqui em cima e o outro maior aqui embaixo? Não posso. Então, por esse motivo, aqui não pode ser o número 5, tá? Então, vai ser o número 4, tá? 2 vezes 4, 8. Aí, aqui eu vou diminuir.
9 menos 8 resta 1. Essa conta não é uma conta exata, porque o resto é diferente de 0, tá bom? Então vamos lá. Quem não conseguiu, acalma o coração e preste atenção. Quando a gente tem um número, que a gente não vai ver esse número lá na tabuada, aonde está aqui o divisor, certo? Muitos devem ter falado, meu Deus, não estava na tabuada, e agora? A gente vai sempre procurar um número menor do que ele, que seja mais próximo que ele. Por que tem que ser um número menor? Porque quando eu vou fazendo a minha divisão, eu vou subtraindo, e eu não posso subtrair um número de um número que seja maior do que ele, tá? E quando eu tenho aqui um resto diferente de 0, tá? Então eu tenho uma divisão não exata. Ou seja, se eu tivesse 9 lápis para dividir com 2 crianças, cada criança vai receber 4 lápis e vai sobrar um lápis. Vamos ver isso? Ó, eu tenho 9 canetas aqui. Se eu fosse dividir para 2 crianças, vamos ver isso no concreto, olhando, tá? Então vamos lá, ó. Um para cá, um para cá, ó. Um para cá, 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 um para cá. Sobrou um. Vocês conseguem ver aí, que daqui eu tô vendo que vocês conseguem ver. Cada criança recebe 4 canetinhas, 4 lápis, e vai sobrar um lápis. Olha aqui, ó. Tinha 9, dividi para 2 crianças, cada uma ficou com 4 e sobrou 1, tá bom? Pessoal, o meu vídeo provavelmente vai cortar, porque quando dá um tempo aqui no tablet que eu gravo, ele corta. Mas aí eu vou colocar lá aqui no canal parte 1 e parte 2 do vídeo, tá combinado? Só pra vocês saberem, tá? Então, se eu parar assim do nada, vai continuar no próximo vídeo, tá? Vamos lá. Agora, vamos imaginar que eu tenho 8 lápis, tá? E eu vou dividir esses 8 lápis para 5 crianças. Será que vai dar para dividir? Vamos ver? Vamos lá. 5 vezes quanto? Vai dar 8. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 já é 10. Já são 10. 10 é maior que 8. Então, eu não posso colocar que são 2 crianças aqui, né? Então, vai ser 1. São 2 crianças, não. São 2 lápis. Vai ser 1. Então, 8. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, eu vou diminuir. E eu vou ter o resto, 3. É uma conta não exata. Então, vamos ver aqui na prática? Então, se eu tivesse aqui, ó, 8 lápis. 8 lápis. E eu fosse dividir para 5 crianças, então vamos ver, ó. Um para você, um para você, um para você, um para você, um para você. Um para você, um para você, um para você. E não ia dar, porque eu ia... sobraram 3. Então, se eu fosse dividir 8 lápis para 5 crianças, cada criança vai ganhar um lápis, ok? Cada criança ganha um lápis e vão restar 3 lápis, que eu não consigo fazer essa divisão exata. Por isso que a divisão com resto é uma divisão que não é exata. Vai ter sobra, tá bom? Vai sobrar. Então, cada criança fica com 1 e sobram 3 lápis, ok? Então, essas divisões, elas são divisões não exatas, ok? Aqui embaixo, a gente vai fazer da mesma forma. Quem teve dúvida em fazer e acha que de repente errou, dá um pause, tenta fazer a de baixo, tá bom? E eu vou corrigir agora. Vamos lá. Eu já sei aqui que quando eu tenho 2 algarismos, eu preciso olhar o primeiro, tá bom? E depois, o primeiro é menor que o divisor, então eu tenho que baixar os 2 números, bom? 4 vezes quanto é igual a 15? Eu sei que 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. 16 é maior que 15, então vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. E aí eu vou fazer a conta.
o resto é 3. Se eu fosse dividir 15 lápis com 4 crianças, cada criança ganharia quantos lápis? 3 e sobrariam ainda 3, tá bom? 32. O 3 ele é menor que o 6, então eu tenho que baixar o 32. 6 vezes quanto é igual a 32? Tá? Não vai ter essa resposta, né, na tabuada. Vai ser 6 vezes 5, que é igual a 30. É o mais próximo. 32 menos 30 é igual a 2. Então, resto 2. Essas contas são contas não exatas, ok? Por quê? Por que elas não são exatas? Porque elas têm resto diferente de zero, maior que zero. Então, divisões exatas são aquelas que o resto é igual a zero. Divisões que não exatas são divisões onde o resto, olha aqui, ó, resto é maior que zero, ok? Vocês entenderam? A gente precisa praticar. E ficou bem claro hoje que é muito importante a gente ter a tabuada na nossa cabeça. Porque se a gente não tiver a tabuada gravada, estudada, tá? Vai ter dificuldade, tá bom? Então, assim, esse foi o trabalho. O que eu fiz? Eu expliquei para vocês como é o processo da divisão, como é que a gente vai fazer essa conta, tá? Coloquei em números pequenos pra gente poder entender, tá bom? E agora a gente vai pro livro. O livro, ele vai trabalhar com números pequenos também, tá? A gente vai trabalhar, por enquanto, com números sempre de no máximo 2 algarismos aqui. E terceiro ano, um algarismo divisor, tá bom? Lá no quarto ano a gente vai aprender a dividir com 2 algarismos, mas vamos por partes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo também. Tia Cris, eu queria saber quando forem 2 algarismos no dividendo e o primeiro algarismo for maior que o divisor. E é muito fácil também. A gente só tem que prestar atenção, porque a gente tem que ir etapa por etapa, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar, mas eu só vou ensinar essa e aí a gente vai fazer o livro, porque os cálculos do livro são todos de acordo com o que eu expliquei aqui, tá bom? Mais simples. Quando eu tiver um número que for maior ou igual ao divisor, por exemplo, 46 dividido por 2. O 4 é maior que o 2, não é? O 4 não é maior que o 2? Então eu vou baixar o 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Esquece aqui a casinha do 6. Deixa o 6 ali tranquilo na casa dele. Vamos pensar no 4 que é igual ou maior